Jesus é um mestre e profeta, amado pelas multidões e confrontado pelos líderes religiosos. Nesta hora ele sabe que o caminho à frente é de sofrimento. Ele vai ao jardim para orar porque precisa decidir obedecer ao Pai mesmo quando o preço é terrível. Pedro é um pescador que se tornou discípulo, impulsivo e ferozmente leal. Ele promete nunca abandonar Jesus. Seu amor é real, mas sua coragem ainda não foi provada. Esta noite o testará e mostrará como o medo pode abalar a determinação. Judas é um dos 12, com confiança suficiente para carregar o dinheiro comum. Ele faz uma escolha trágica e articula a prisão de Jesus por 30 moedas de prata. Sua traição é tanto um ato quanto a consequência de sua própria turbulência interior. Depois da refeição noturna, Jesus conduz os discípulos ao silêncio da noite. Ele fala de sofrimento e traição, explicando que um deles o entregará. O ambiente se enrijece de choque porque eles ainda esperam outro tipo de rei, não um servo sofredor. À medida que as palavras ecoam, a confusão se espalha. Pedro promete ficar com Jesus aconteça o que acontecer. Mas Jesus explica que a noite revelará sua fraqueza. Ele conhece os corações e os prepara para o que a obediência pode exigir. Ao saírem do cenáculo, Jesus os conduz a Getsêmani, um jardim do outro lado do vale do Cedron. Ele escolhe esse lugar para orar porque é escondido e conhecido. O pomar parece antigo, com oliveiras que carregam memória, e a noite se avoluma. No jardim, Jesus afasta-se um pouco dos outros e cai com o rosto em oração. Ele fala com o Pai com honestidade crua. Confessa a tristeza que o inunda e pede, se possível, que a porção passe. Ele ora pela vontade do Pai, não pelo seu próprio consolo. Nesse momento a angústia se intensifica. Jesus sua e ora com mais intensidade. Ele sente o peso do juízo e da separação que o pecado traz. Ainda assim, após a luta, ele se entrega em palavras: não a minha vontade, mas a tua. Essa entrega é decisiva, alinha-o ao plano do Pai e abre o caminho da redenção. Quando Jesus volta para os discípulos, encontra-os dormindo. Ele tinha pedido que ficassem vigilantes e orassem. Estão exaustos e os olhos se fecham, e cada vez que os desperta ele avisa que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A falha deles revela a fragilidade humana diante da crise. À medida que a noite aprofunda, Jesus ora pela terceira vez. Cada oração o leva do clamor à firme aceitação. Ele se fortalece para enfrentar a prisão e o sofrimento porque crê no propósito redentor do Pai. É aqui que a obediência se torna instrumento de salvação. Com a chegada do amanhecer, passos e tochas rompem a noite. Judas lidera uma comitiva com guardas do templo até o lugar exato onde Jesus ora. Ele combinou um sinal, um beijo, para identificar o seu mestre. O jardim silencioso é perfurado por uma traição encenada como uma prisão legal, não um campo de batalha. Quando Judas avança e beija Jesus, o gesto soa íntimo e brutal. Jesus não recua. Ele chama Judas pelo nome e encara o momento com franqueza. O beijo é o sinal externo de uma transação, por trás dele está um coração que se voltou, escolhendo a prata em vez do serviço. Naquele instante tenso, Pedro saca uma faca e corta a orelha de um servo. Sua ação é desesperada e impulsiva, tentando defender seu mestre. Mas Jesus reprova a violência. Ele toca o ferido e o cura, mostrando que o amor e a missão não se protegem pela força. Mesmo com a violência, Jesus aceita ser preso. Ele lembra aos que o prendem seus ensinamentos no templo, perguntando por que vem com espadas e paus como se ele fosse um criminoso. Sua entrega é uma escolha consciente,
Ele entra na custódia porque isso cumpre o plano do Pai para a redenção. Enquanto os soldados conduzem Jesus, os discípulos se dispersam com medo. Pedro segue de longe porque seu amor conflita com o medo. Ele vigia para proteger e, ao mesmo tempo, se ocultar, dividido entre promessas ousadas e o instinto humano de sobrevivência. Quando chega a manhã e Jesus está diante do conselho, Pedro se aquece em um pátio. Uma serva o reconhece e ele nega conhecer Jesus. Depois outro vê e ele nega de novo. O medo domina suas palavras, e cada negação o afasta mais de sua promessa. Nesse exato momento o galo canta. Pedro lembra a advertência de Jesus de que antes do galo cantar ele negaria 3 vezes. A lembrança o atinge como um golpe. Pedro se desfaz em lágrimas porque percebe como o medo dominou apesar de suas boas intenções. À medida que os acontecimentos encerram o capítulo, o significado fica claro. A entrega de Jesus não é derrota, mas obediência que realiza a salvação. A traição de Judas cumpre palavras de profecia e revela escolha humana. A falha de Pedro mostra a fraqueza humana e a necessidade da graça. Juntos preparam o terreno para a cruz e a promessa além dela. Quando a narrativa termina, Mateus quer que vejamos que Getsêmani ensina a entrega no teste. Jesus escolhe a vontade do Pai em vez da autopreservação para que o perdão seja oferecido aos pecadores. O acordo de Judas e a negação de Pedro expõem o fracasso humano e a necessidade urgente da graça. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.